Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Patrícia Rufino e o meu convidado de hoje é o professor Emerson e juntos iniciamos o ciclo de aulas de redação. Pode chegar, traz o seu caderno, a caneta, pega o seu celular, que nós vamos começar a nossa primeira aulinha desse conteúdo que é o melhor que a gente tem aí, né, dentro do ciclo do Enem. Exatamente. Hoje a aula é de... Boa pergunta. E agora? Como é que Matemática. pode a matemática e a redação? Redação. E tem matemática na redação? Se você nunca tinha analisado, você vai se surpreender. Por quê? Tem a interpretação dos dados matemáticos para que você possa ter uma melhor performance na sua redação. Quando você não interpreta, o que significa? Você pode ser prejudicado. E a gente vai falar isso comprovando e mostrando para você. Acompanhe, você vai surpreender de forma positiva. Pode ter certeza disso. Muito bem. Gente, então vocês já perceberam que o professor Emerson já chegou mostrando como a matemática se aplica aí na redação. E se você está desconfiando, acalme-se. Nós falamos e provamos, tá? A gente pode provar que a matemática se aplica, sim, em redação. Vamos ver? Pode chegar aqui, vamos começar. Matemática em redação. O que se esperar? O que fazer? Como será? Não trema na base, a gente vai resolver. Em 2013, o Enem fez uma proposta onde os alunos deveriam abordar o tema Efeitos da implementação da lei seca no Brasil. O Enem sempre propõe uma redação, sempre. E essa proposta de redação, ela vale 1000 pontos. E uma grande dificuldade que nós encontramos é quando o Enem aborda a parte dos gráficos. Sempre tem. O Enem sempre tem um texto, texto 2, o texto 3, onde ele traz para você mais informações. Isso pode acontecer através de um gráfico simples, pode ser através de um infográfico, que é um pouco mais trabalhado, mas ele vai trazer, sim. E eu percebo que é uma grande dificuldade, professor, né? Os alunos enfrentam uma grande dificuldade de interpretar aqueles dados, tá? Primeiro vamos ler o tema em si, vamos identificar, né, o que de fato a banca esperava que os alunos escrevessem e a gente vai ver o que eles propuseram aí dentro do texto de abordagem gráfica, tá? Olha só, sempre é esse texto, sempre, proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo na modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Efeitos da implantação da lei seca no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Aqui, um ponto bem interessante é que a banca consegue amarrar as competências do Enem esperadas para a redação. Como? Ela já te disse para você ler os textos motivadores. Ela deu a dica para você associar com o teu conhecimento de mundo. Ela deixa muito claro que você deve escrever dentro da língua formal, né, usando o vocabulário formal da língua portuguesa. Pede para você fazer uma proposta interventiva que respeite os direitos humanos e, no final, eles fecham isso dizendo para você selecionar, para você organizar e para você relacionar, né, as suas informações, os fatos que você tem. Só que a banca teme o aluno que não fez a leitura daquela proposta deixar o texto em branco. É aí que ela prepara os textos motivadores para te ajudar. Ou fugir do tema também. Ou fugir do tema. Quantos zeros, viu, gente? Todos os anos, por alunos fugirem do tema. Só que a banca propõe os textos motivadores para te ajudar a escrever, né? Para você poder aí aprofundar a discussão ali que você vai fazer através da escrita, tá? Olha só, eu preciso que primeiro você faça um procedimento de leitura para você compreender o texto, tá? O que eles estão propondo ali. O tema é Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Então, você precisa de imediato visualizar o tema geral. Ele vai falar de lei seca. O recorte temático é efeitos, que podem ser positivos ou negativos, né? Exatamente. E aí, duas perguntas principais precisam ser feitas por você. Primeiro, quais são esses efeitos? O texto motivador, ele vai te ajudar. Se você não tem essa leitura, apesar de que
quem acompanha os jornais vai ter muita informação aqui, né? Leitura sobre é os efeitos da lei seca. Sentido. Exatamente. O que sai nos noticiários, como também a referência que você tem pelo teu conhecimento prévio, se não for a partir de leitura, ou vídeos, ou reportagens, que possa que você tenha a implementação disso de acordo com o que está no texto. Isso é importantíssimo. Exatamente. E aí vem uma outra pergunta, só para ter certeza de que você não fugirá do tema, que é a lei seca. Não se desespere. Os textos motivadores também traziam essa informação. Gente, primeira atitude sua, depois da questão 45 de linguagens, chegar até a proposta ali, né? Você chegou até a proposta de redação, a tua primeira atitude deve ser ler com muita atenção a proposta. Não chegue com esse sentimento de não vou conseguir escrever, e se eu não souber do assunto? Acalme-se, né? A banca, ela propõe um conjunto de textos que vão te ajudar. Eu falo a banca esperando que vocês em casa já saibam, mas todos os anos existe um grupo que organiza, tá, essa prova, que elabora questões, né, que faz edição, que leva para impressão, até chegar bonitinho para você ali em novembro. E esse grupo chamamos de banca, tá bom? A banca pensa nesses textos motivadores para te ajudar, justamente para você não ficar ali perdido, né? E essas perguntinhas que eu fiz anteriormente é só para te ajudar a entender melhor mesmo, tá? A lei seca, como foi colocado nos textos motivadores em 2013, era uma lei que abordava, né, como o governo, né, como o Estado deveria agir em relação às pessoas que bebiam e dirigiam, né, gente? Nós sabemos que é crime, os dados são alarmantes em relação aos resultados da associação de álcool e direção. Então, muita atenção, né? Quem tem a Carteira Nacional de Habilitação faz uma preparação, tem curso, né, para não chegar aí a ter essas condutas irregulares. E as pessoas que têm idade adequada e chegam a consumir álcool, elas sabem que precisam de alternativas para voltar para casa, que não seja conduzindo um veículo que pode colocar em risco a vida de outra pessoa, tá? Vamos observar, então, agora o texto em que foram colocados os dados, tá? Exatamente. Então, se você observar bem, aí está colocando lei seca em números com base em dados tirados aí, tanto na questão de um estado como também a nível nacional. Se você analisar atendimento hospitalar, fonte, Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Então, isso aí foi no estado do Rio de Janeiro, nesse caso aí, no município. Aí teve o quê? Atendimento hospitalar teve um decréscimo de menos 13%. Comparado com o ano anterior ou anos anteriores, isso aí foi um déficit já em relação que diminuiu o atendimento hospitalar em relação aos acidentes provocados, tá? No caso aí, pelas pessoas que bebiam e dirigiam. Então, os números aí representam um percentual. Se você for analisar nível de redação, o que isso significa? Houve uma redução por uma causa. Essa causa tem um efeito. E lembra que no tema lá falou os efeitos. Então, isso aí já te ajuda a mensurar e escrever melhor. Quando você coloca a lei seca, teve alguma aprovação? A aprovação do uso de bafômetro, 97% nessa pesquisa. Olha aí, bem interessante. Vítimas de acidentes no Grande Rio, significa o quê? Menos 27%. Ou seja, os efeitos de forma positiva da implementação da lei com o percentual de decréscimo. Então, as fontes relacionadas a esses números demonstram que você simplesmente interpretando isso, você vai em cima da parte da redação com uma coesão, uma coisa bem específica pelo que está sendo pedido. E a média nacional de redução de vítimas fatais, olha só, pessoal, menos 6,2%. Implementar e interpretar isso vai te ajudar muito, desde que você consiga compreender a análise em cima dessa parte onde atendimento, vítimas, a média nacional e a aprovação. Isso vai dar um norte para você. Se você não souber interpretar isso, os textos motivadores simplesmente não vão chegar a atingir o que eles querem, porque a tua interpretação é que vai ser tudo para isso. Muito bem. Olha só, gente, o professor conseguiu mostrar para vocês os números dessa distribuição. Não há possibilidade de você dissertar dizendo que não houve aí crescimento em relação aos benefícios da lei. Então, eu preciso estar atento, sabe por quê? Porque um texto 1000 desse tema, ele precisa reconhecer que
Ainda há, né, atitudes, ações, projetos a serem feitos, mas que alcançou sim, alcançou alguns dos objetivos. Esse número menos aí que foi colocado, né, nos dados ali, ele mostra como, diante do que se tinha relacionado a anos anteriores, né, professor? Comparativo, né? Isso, os dados de modos comparativos, eles decresceram 13%. E aí, gente, esses 13%, vocês precisam entender que na linguagem matemática representa muito, né? Principalmente que, observa bem o número de condutores hoje, nesse caso, e aqueles que tinham o atendimento hospitalar em função de acidentes em relação a números. Se você pensar 13% em 100, dá 13 pessoas. Se você pensar em 1.000, são 130. Se pensar em 10.000, já são 1.300. Ou seja, é um número significativo dentro de um comparativo com anos anteriores. Ou seja, foi uma redução e logo no início, tá? Isso é importante que a gente possa salientar aqui. Principalmente, menos 27% vítima de acidente é muita coisa que reduziu, graças a Deus com essa implementação. Então, é algo significativo e taxativo para você interpretar e colocar na redação. Boa! Muito bem, gente. Então, vocês já sabem que nesse tema era preciso falar sobre os avanços que as ações que a lei seca previa, né, ali alcançaram esses resultados e também reconhecer a necessidade de mais projetos, a necessidade aí de fazer ações públicas que reduzam ainda mais, né, os números alarmantes de mortes, sequelas graves aí que acometem a população brasileira no trânsito, porque muita gente ainda envolve aí o uso de bebida alcoólica e direção, tá bom? Interessante também notar como os temas posteriores se comportaram, né? Olha só, em 2015, o Enem propôs, seguindo, né, as mesmas competências, fazer um texto a partir dos textos motivadores, associando aí ao teu conhecimento de mundo, né? Trazendo os fatos, opiniões que você conhece, relacionando o teu ponto de vista, selecionando aí de forma coerente e coesa. Então, é a mesma estrutura, o que muda ali é a temática. A temática de 2015 foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. De início, gente, vocês já precisam fazer essa análise que está aparecendo aí para vocês, né? Por quê? Essa análise vai te ajudar a compreender a temática, tá bom? Então, olha só. Primeiro, palavras-chave do tema. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse é o recorte temático completo. O tema, né, que foi abordado foi a violência contra a mulher. O recorte, gente, é a primeira palavra utilizada. O recorte do tema é persistência. Como assim, professora? Vamos lá. A violência contra a mulher não é um assunto novo, não é um assunto que você tenha grande dificuldade de dissertar. O tema é muito amplo, então a banca ela faz um recorte, quer dizer que dentro daquela temática, que é bem maior, ele escolhe apenas um pequeno recorte, uma linha de produção que você deve corresponder na escrita. Então, você precisava olhar para essa primeira palavra, a palavra persistência, e entender que a violência existe sim, mas a proposta é, por que ela persiste, né? E aí você vai para as outras perguntinhas, gente. Olha só, quais os tipos de violência contra a mulher você já acompanhou nos jornais, você já viu aí, né, dentro de algum podcast, você já observou aí em algum artigo, em algum debate em sala de aula. Então, quais tipos? Isso vai ajudar para você poder escrever. E aí vem uma outra perguntinha que a gente sempre faz. Por que a violência persiste? Gente, olha só. Nós entendemos que existe sim, infelizmente, a violência contra a mulher. E lembra que nós falamos dos textos motivadores aqui? Então, os textos motivadores, eles traziam para os escritores, né, vocês, alunos do Enem, os tipos de violência que são mais registradas nas delegacias. Mas isso foi através de números. E aí uma galera acabou não observando ali alguns detalhes, tá bom? Que detalhes são esses? Olha só. Olha só isso daí, pessoal. A partir de um gráfico que é chamado gráfico de barras na estatística, que é dado isso daí, vemos a incidência do maior para o menor, analisando muito bem pelas letras que estão abaixo de cada coluna. Então,
No primeiro item, violência física, que é o A, chegou a 51,68%. Já a violência psicológica aparece em segundo lugar com 31,81%. A violência moral chega a 9,68%, a sexual 2,86%, patrimonial 1,94%, cárcere privado, pessoal, ainda existe isso, infelizmente, o que é um absurdo, 1,76%, e tráfico de pessoas 0,26%. Observem bem dados estatísticos que comprovam a violência contra a mulher. Então, com base nisso, o que é necessário? Analisar bem o que isso informa, de maneira que você consiga, dentro dos textos motivadores, ter uma cadência de interpretar o que está sendo colocado lá, associado ao que o gráfico mostra, para que você possa, a partir disso, ter o entendimento do que você vai escrever, associando essas duas informações. Tá? E observa bem, a violência física ainda é hoje, dentro de acordo com essa pesquisa, que é Secretaria de Política para as Mulheres, Brasil, isso é a nível nacional, balanço 2014, na Central de Atendimento à Mulher. O que comprova o quê? Que é a forma de como isso ainda é latente e infelizmente acontece, mas nós temos que se ater ao que pedem os textos motivadores e a interpretação desse gráfico. E isso é de vital importância para que você possa ser mais coeso e coerente. Esses dados, eles estão na proposta. Veja só, se você é um bom leitor, eu coloquei um "se" aqui, mas estou esperando que todos sejam, acompanha os jornais, está atento às grandes mídias, deve ter percebido que mesmo com o passar dos anos, nós ainda temos um número significativo em relação à violência contra a mulher. Quando eu vou escrever, eu leio os textos motivadores, eu vou sublinhando as palavras e informações mais importantes. Porque isso me ajuda. Exatamente. Me ajuda a entender. E quando chega na parte do gráfico, eu preciso fazer essa leitura, sabe por quê? Eu percebo que há violência física, mas não posso esquecer das outras. E o gráfico mostrou isso, né? Existem outras violências. Por mais que você chegue ali em tráfico de pessoas, né? As mulheres ali que conseguiram gerar uma denúncia, você vê um número pequeno, o texto motivador abre para que, se você desejar, você possa escrever sobre tráfico de mulheres. Porque o texto motivador abriu essa possibilidade. São vários tipos, né, de violência. Então, é incomum que um aluno que não faça a leitura geral desses gráficos, ele consiga dissertar dentro do esperado. Então, o que se esperava? O que os textos 1000 de 2015, eles mostraram? Mostraram que, com a lei do feminicídio, né, que tinha sido aprovada no ano anterior, os números de fato tinham apresentado queda, mas ainda era preciso fazer algo. Aí eu vou repetir o que nós usamos na aula anterior: políticas públicas, projetos, ações que possam de fato trazer uma mudança para a nossa sociedade, né? E aí ali, gente, eu também quero destacar que os textos que fizeram 1000, eles focaram na palavra persistência. Porque veja só o que o professor Emerson falou, era de 2014 o dado, mas ainda encontramos. Isso é a persistência, né? Responde aquela pergunta primeira, né? Assim, a persistência, ela existe, há a constatação, então responde ali os tipos. E aí, gente, vem uma outra situação. Como que fica a minha redação se eu escrever que a violência, ela baixaram os números, reduziu, se não reconhecer que ainda existe muita violência contra a mulher? Diversos tipos, isso é importante. E não ainda apenas diversos tipos. A questão da violência física, nós temos outros tipos de violência que são constatadas. E os textos motivadores, eles possibilitam você descrever em cima e dissertar em cima daquilo que você achou mais proeminente. Isso é importante. Lembrando que o Acre ainda tem um número muito negativo em relação a isso, tá? Precisamos avançar muito. Gente, quem propor uma discussão onde não se reconhece a existência da violência contra a mulher como um problema, vai se afastar da temática. Consequentemente, a nota vai baixar. Quem observar os dados e mesmo assim acabar reduzindo a discussão, pode sim ter uma nota um pouco mais baixa, né? Ou até zerar a redação se você de fato, ou no caso, propor uma discussão contraditória, né? Ou não conseguir abordar o tema de forma completa. Para abordar de forma completa, nós estamos te dando a dica.
Não abandone o gráfico que está colocado para você. Ai, meu Deus, chegou aquela hora do gráfico, eu não sei ler, eu vou passar. Calma, né? Veja que o professor Emerson fez a leitura aqui e ele já vai dando a dica ali, né? De como você vai fazer a leitura desses dados. Um número que chega a 1,76, que você possa dizer é um número pequeno, tenha calma. Analise pelo contexto, analise pela proporção, a nível nacional. É um absurdo. Antes de você dizer que é um número baixo, faça essa projeção. 1,76 para a quantidade de brasileiros que nós temos, na verdade é um número bem significativo, tá bom? Lê com atenção. Uhum. Exatamente, fazer um comparativo aí também vai ser importante, tá? Vamos a mais uma proposta? Neste caso, em 2017, o Enem propôs a seguinte frase: desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, né? Aqui nós já temos para vocês as perguntinhas, né, que eu falei anteriormente, que vão aí ajudar você a entender a temática, né? Primeiro você precisa destacar em algum lugar ali da folha de rascunho a frase completa, tá bom? É uma dica para você não esquecer de nenhum dos elementos. O assunto principal, a abordagem principal é em relação aos surdos. E aí eu já quero chegar com a dica, é claro, né, gente? Vejam que não foi usada a expressão surdo-mudo, porque o surdo, ele não é mudo, ele é apenas surdo, tá bom? Inclusive, eles têm uma língua própria, reconhecida como segunda língua oficial do Brasil, que é a Libras, língua aí brasileira de sinais, tá? Então, quem escreveu surdo-mudo já perdeu um pouquinho de conhecimento, né, na pontuação ali sobre a abordagem do tema de forma completa, você acaba já perdendo um pouquinho. Não zera, acalma o coração, não zera, tá bom? Mas é interessante você saber, de fato, como se referir. Surdo, tá bom? E o recorte que eles deram foi voltado para a educação, tá? Os desafios para a formação educacional. Foca na primeira palavra, desafios. Tá vendo? Se há desafios, é porque não está sendo fácil essa inclusão, tá? Há uma constatação, como vocês podem ver, há desafios. E aí, duas perguntinhas faremos agora, idênticas às anteriores, para vocês perceberem que o procedimento de leitura é o mesmo. Primeiro, quais são esses desafios? E segundo, por quê, né? Quem vai responder, professora? Gente, o Enem já deu a dica. Leitura dos textos motivadores associando ao teu conhecimento de mundo. Aí você chega lá no Enem, diante dos textos motivadores, você encontra isso aqui. E aí, professor Emerson? Olha só isso aí. O que que significa? Pessoal, observa bem que nós temos agora um gráfico de linha poligonal. Tá? Observa bem o vertical e o horizontal. Observa que no vertical, que vai de 0 a 30, nós temos total em milhares de pessoas, tá? Enquanto na horizontal nós temos os anos de análise, que vai de 2011 a 2016. Tem gente que não consegue associar essa leitura. Isso aí é muito importante e fica muito sério quando você não consegue ter essa interpretação. Que observa bem, nós temos a simbologia embaixo. Classe comuns, alunos incluídos. Observa bem o que significa esses alunos incluídos, tá? Dentro do contexto educacional. Já nessa de baixo, classes especiais, escolas exclusivas, tá? Até porque você já compara que nós temos o menor embaixo de branco e o outro que está acima. Agora, ambos estão dentro de um declínio. E o porquê que isso aconteceu, de que maneira aconteceu, não é algo assim tão substancial de você enxergar. E muita gente não conseguiu interpretar isso em cima. Quem são esses alunos incluídos dentro do contexto de inclusão no processo educacional? E quais são as classes especiais, que são as escolas exclusivas em relação a essa adaptação? Ficou algo muito complexo essa interpretação. Então não foi tão fácil esse tema com esse gráfico, pela falta da interpretação. Exatamente, gente. Olha aí, interpretação. Olha a matemática na redação, hein? Nós prometemos que ia aprovar e provamos. Gente, o gráfico aparentemente é simples, né? Porque ele conta ali com poucas informações. Só quando eu digo poucas, a gente vai lá no gráfico e a gente observa que tem quantitativo, tem as datas ali embaixo por anos. Ah, como o professor falou, 2 informações colocadas. Então, pera lá, não são tão poucas assim, né? E um detalhe que alguns alunos deixaram escapar
é que você olhando ali para 2012, né, você vai observar que lá em cima, nas classes comuns, em 2012 houve uma alta no número de matrículas. Então, você não pode escrever a redação dizendo que o aluno surdo não chegou à escola, gente. Eu tenho aí no gráfico o percentual de matrículas. Então, sim, eles estão chegando até a escola. Então, o que se propõe para discussão? Se propõe que você compreenda a necessidade de projetos, ações, políticas públicas. Você pode detalhar isso até na sua conclusão, onde você aborde sugestões, onde você fale como melhorar. Mas você não pode dizer na redação que não há essa inclusão, porque ela está aí. Os dados mostram isso, tá? E você pode até pontuar os desafios dentro dos desenvolvimentos ou até lá na conclusão, de modo a relacionar com a realidade que você vê e com aquilo que você lê, ouve, conhece, que é o teu conhecimento. Muitos são os desafios para manter esse jovem surdo na escola. Para ele, né, para a família também precisa acompanhar, para que ele possa, de fato, estar na escola integralmente. Então, esses dados são importantes. Os textos 1000, que foram 1000 neste ano, eles reconheceram o surdo como cidadão, uma pessoa como qualquer outra, com as suas necessidades. Reconheceram a escola como necessidade e direito de todos, isso é importante. Falaram sobre os desafios em relação a melhorar a comunicação, falar sobre projetos mais direcionados, acabaram abordando ali, né, alguns desafios. E sim, ao final, eles colocaram propostas de como trazer esse aluno surdo, aí, o nosso jovem surdo, né, para a escola, para aumentar o seu nível formativo, né? Isso. Gente, para deixar vocês aí com um gostinho, né, de Quero Mais, nós vamos mostrar aqui a proposta de 2020, tá bom? Aí nessa proposta, o textinho é o mesmo, e aí a frase temática que foi colocada foi a seguinte: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Aí você vai seguir a mesma linha. Destaca a frase temática, destaca o recorte, olha para essa primeira palavra, ela vai te direcionar e faça perguntas que você possa responder antes de você escrever. Quais? Primeiro, quando ele fala estigma, professor, o que é estigma? Calma. Os textos motivadores respondiam, tá bom? Havia um texto só explicando que estigma é um preconceito. Aí a nossa primeira perguntinha: quais são esses estigmas relacionados, né, aí às doenças mentais? Quais são eles, né? E aí o texto motivador também já dava uma dica, tá bom? Algumas até, para você poder escrever. Por que o estigma existe, né? Por que os preconceitos existem relacionados às pessoas que têm aí as doenças mentais, né? Primeiro, o texto nos leva a reconhecer que qualquer pessoa pode passar por isso. Qualquer pessoa, tá bom? E o gráfico, né? Na verdade, infográfico, gente, que veio. Nós vamos deixar vocês aqui, ó. Quem fez o Enem viu, né? Mas aqui está. Nossa, professor, olha o volume de informações. São muitas, hein? E em números. E em números. Gente, quanta informação. E direcionam a discussão. A leitura que você faz desse gênero textual determina a sua escrita, sim. Você não pode deixar nada de fora, mas a gente promete que na próxima aula a gente aborda esse assunto, tá bom? Retomamos aí em cima da importância da interpretação. Se você não conseguisse ter essa visão dessa interpretação, você não saía do canto aí. Exatamente. Gente, obrigada. Obrigada, professor Emerson. Até a próxima aula e visitem nossa plataforma eduque.ce.gov.br. Até a próxima aula.